Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Novela. O Marco Costa já está por aqui, depois de um longo período de férias, em cruzeiros aí pelo mundo, no iate particular. Ó, cena de novela isso, seu Marco, hein? Para começar uma novela assim? Então, dava para começar tipo Deus nos acuda? Edson Tá Celular e Cláudia Raia. Fiquei 2 semanas fora viajando. Hoje nós vamos falar sobre o Astro, uma das novelas aí que, aliás, voltou para o Globoplay, né? A primeira versão, a versão original. Uma novela super emblemática essa, né, Marco? Porque teve ali combater o Profeta da Ivani Ribeiro, né? Tinha uma briga muito próxima ali de Ivani e Janete Claire, uma na Globo, outra na Tupi, com temas talvez muito parecidos, né? Que riqueza, né? Que tempo rico, né? Janete Claire de um lado, Ivani Ribeiro do outro, e as duas ali competindo com 2 novelas excelentes, que eu sei que o Profeta também, com Aritana, é uma das suas novelas do coração, né? Eu adoro a Viagem, Mulheres de Areia, o Profeta, Aritana. Adoro Ivani Ribeiro, né? Acho que é a grande professora aí. Acho que é a grande professora. Também acho. Mas na época, eu lembro que, assim, eu assistia o Profeta, né? Porque em casa a gente assistia muito a Tupi. E aí eu lembro que terminou o Profeta, né? E aquilo, imagina, mexia muito, né, com a audiência em São Paulo, porque a Tupi passava muitas vezes a Globo ainda não estava consolidada naquela época, né? Tanto que tira, né, o Daniel Filho e fala assim, não, depois do Lauro com o Espelho Mágico lá, vamos botar a Janete, era para ser o Gilberto Braga, mas vamos botar a Janete para não arriscar, né, dar uma turbinada. Tentar chegar perto, né, tentar chegar perto. E eu acho que foi a melhor solução, né, ali naquela briga Globo-Tupi. Eu acho que sim, porque o Astro ele estreou em dezembro de 77, foi até julho de 78, teve 186 capítulos, teve uma audiência média de 53 pontos, teve picos de 87 pontos e 75 pontos no último capítulo. Ela sucedeu Espelho Mágico, que foi uma novela complicada do Lauro César Muniz, digamos que foi um fracasso, não chega a ser uma mania de você, mas foi bem fracasso. Abandonou a Mania de Você, Marco? Pô, você estava tão otimista com Mania de Você? Larguei mão. Eu só assisto o que me dá prazer. E Mania de Você... E depois ainda da chamada de ontem, do final de semana, tudo muda, tudo de novo. Eu falei, vai pro inferno. Não, tô fora. E foi sucedida depois por Dancing Days, que também foi um sucesso. Como o Vanucci falou, competia com o Profeta da Tupi, e o Profeta, até o capítulo 78 de O Astro, o Profeta ganhava sucessivamente. Mas, quando houve a morte do Salomão Ayala, aí houve um câmbio aí na audiência e o Astro disparou e aí não perdeu mais. Você sabe que eu lembro que eu acho que eu tive um tempo para entender Quem Matou Salomão Ayala. Porque eu estava no Profeta. E é óbvio, né? Assim, eu era muito criança, mas a gente assistia muito a Tupi lá. E aí eu lembro que as pessoas já comentavam muito, né, do Salomão Ayala e tal, e a gente teve que fazer. Não dava para maratonar na época, né? Mas aí pega a revista, aí minha mãe começou a assistir, porque aí terminou o Profeta, uma boa parte migrou para lá, mas ainda eu lembro que ainda fiquei um pouco na Tupi. Era a minha emissora preferida. A Tupi era muito consolidada naquela época, né? E, bom, o Astro, vamos fazer um resuminho da história para o pessoal que ainda não assistiu. O Astro está entrando agora na segunda quinzena no Globoplay, e a Janete Claire, ela quis escrever um protagonista não tão certinho como de outras novelas dela, né? Então ela quis escrever um cara com caráter dúbio até, porque o tempo todo da novela, você não sabe se ele é um cara honesto ou um cara desonesto, um picareta, ou se realmente ele tem poderes. A gente fica isso, inclusive, em dúvida a novela inteira. Ele começa a novela dando um golpe numa cidadezinha do interior que ele morava, foge para o Rio de Janeiro, e lá ele se emprega para trabalhar numa churrascaria, como adivinho. Lá ele conhece a personagem da Diniz Fati, maravilhosa,
chamava Amanda, e eles têm ali um entreveiro, eles não se dão bem em princípio, e logo já se separam dali mesmo. Depois, mais pra frente, ele conhece o personagem do Tony Ramos, que é o Márcio Ayala, filho do Salomão Ayala, um cara milionário, rico pra caramba, que larga tudo para viver uma vida de São Francisco de Assis, sem dinheiro nenhum. Mas quando ele conhece o Márcio, ele, com a esperteza dele, ele convence o Márcio a voltar para casa, a tomar o que é dele. Só que o Márcio fala, eu volto, mas se você voltar comigo. E aí ele volta, ele entra nas empresas. A partir dali, ele passa a fazer uma revolução ali dentro da empresa, porque ele vira uma espécie de conselheiro do Márcio. Tudo que o Márcio faz, ele pergunta pro Herculano. Lá ele vê de novo a Amanda, e aí eles iniciam um caso de amor. E a outra história paralela importante era do próprio Márcio com a personagem da Elizabeth Savala, que era a Lili, uma motorista de táxi, cabelinho curtinho, novinha, linda Elizabeth Savala, talento, e os dois se apaixonam, mas não dá certo, ele casa com uma outra, depois ele fica viúva, e aí a novela vai. O mais interessante do Astro, na minha opinião, é o final. O que você acha? Calma que a gente vai chegar no final. Calma. Ó, você sabe que tem gente que fala assim, porra, vocês vivem dando spoiler de novela. Mas novela, novela já exibida não tem spoiler, ela já foi exibida, já tá uma obra fechada, concorda? É que no caso do Astro faz tantos anos, né, que acho que para 90% das pessoas aí é inédita, né? Eu acho que para muita gente é inédito, mas dá para rever aí, Você sabe que quando a gente fez o livro Biografia da Televisão Brasileira, a gente entrevistou o Tony Ramos, e o Tony tem ele tem um carinho pelo Astro, porque é um momento muito interessante da vida dele, né? Porque ele tá ainda na novela anterior e começa a gravar já a próxima novela, né? Então ele divide o tempo dele entre a semana, né? Imagina, ele tem de 5 dias, 2 dias para a novela antiga, aí ele muda de personagem e vai para a novela nova, né? Então, assim, poucos conseguem fazer isso, né? Poucos conseguem fazer isso, né? Com certeza. E ele deu um show. Tony Ramos foi a novela que ele praticamente se destacou de vez como o grande futuro galã global. E até hoje, né? Porque o Tony pode não ser mais o galã global, né? Claro, por causa da idade, etc. Mas ele continua ali nos papéis principais, que é o que falta, na minha opinião, nas novelas atuais. A última novela que teve uma repercussão boa, que foi Terra e Paixão, né? Do Valcir Carrasco, tinha justamente Tony Ramos no papel principal ali, conduzindo a trama. Ele e a diva, né, a Glória Pires. Ele gravava os últimos capítulos de Espelho Mágico às terças e quartas, e os primeiros do Astro às quintas e sábados. Então tinha uma folguinha na sexta? Não. Na sexta ele apresentava o Globo de Ouro. Verdade. Tá vendo? O homem trabalhava, então ele folgava domingo e segunda ali para poder decorar os textos, né? Agora, poucos atores fazem isso, poucos artistas fazem isso, né? E aí você vê o quanto que o Tony ele saiu da Tupi, né? O Boni contratou o Tony, porque ele era artista da Tupi, justamente por toda essa versatilidade, por ser o galã ali, mas e muito além do homem bonito, mas ele é principalmente um bom ator, né? Ele é um ator que sempre saiu dos lugares comuns ali, não repete personagem, né? Não repete personagem, é uma coisa incrível, né? Uma coisa incrível. Ele, além de muito bonito, né? Ele era muito bonito, ele era o protótipo do galã, né? Másculo, viril, né? Aquele cara que chamava atenção na tela. E talento, né? Talento é talento, não tem como. E Tony Ramos sempre foi um grande talento. Você estava falando dos atores, dos grandes atores, né? E a gente fala muito hoje, eu sei que nosso assunto é o Astro, e vocês estão nos assistindo vão entender o porquê que a gente às vezes foge assim, vai para outras coisas. Eu estava assistindo Corpo a Corpo,
né? Comecei a assistir ali no Globoplay e tal, um amigo falou tanto da novela, ele falou, pô, eu tô assistindo, que novela boa, tal. Eu falei, eu vou rever, até porque Corpo a Corpo joga para Vale Tudo lá atrás, né? É essa sequência ali, né? Talvez seja um embrião. Como vem Vale Tudo ali, eu falei, pô, eu vou começar a dar uma olhada aqui para... E comecei a assistir. E aí você tem, óbvio, né, você tem ali o Antônio Fagundes, a Débora Duarte, né, com destaque ali no começo, muita história envolvendo eles ali. Você vê que tem um elenco jovem, que é interessante, né, porque esse elenco jovem dos 30 e poucos anos ali, naquela época fotografava muito mais velho, né? Mas você tem os atores consagrados para a época, né? Você tem todos os atores consagrados para a época. Você tem até o Marcos Paulo ali, que era galã, diretor já, né? Mas que está num papel também ali de destaque. E aí eu fiquei pensando muito isso, né? Do final de semana para cá, que comecei a assistir Corpo a Corpo, o quanto é importante, como em todas as épocas, a dramaturgia apostou em atores novos, né? E às vezes alguns que eram só bonitos para passar ali, pronto, e tá ali, a gente fala, olha que coisa bonita, tal, olhar e ok, né? Mas não abria mão dos grandes talentos da época, né? Dos mais consagrados da época, porque isso também você fala, olha que interpretação, é o cara que tá aqui, mesmo que não fosse o papel principal, o papel tivesse com o mais jovem, né? Talvez fique esta grande lição que o Globoplay traz quando traz essas novelas para os autores atuais, para os produtores. Até entendo que é mais difícil, evita-se hoje um pessoal mais velho na TV para que não venha uma nova pandemia e tenha uma surpresa por aí, né? Mas faz falta. Isso aí a gente, desde o primeiro Papo de Novela, eu tenho batido nesse tema, né? As novelas antigas, as novelas das 9 sempre contaram com atores de 35 para 40 como protagonistas. Dificilmente você via atores novos como protagonista. Aí se for analisar de hoje, por exemplo, Mania de Você, tem lá aquela turminha entre 30 e 29, né, 30 e poucos anos, mas os atores mais velhos, como uma Eliane Jardine, ou mais experientes, como a própria Mariana Ximenes, estão em personagens muito aquém da capacidade deles. E essa era a diferença, porque quando uma novela, se você for, vamos falar do Astro, o Francisco Cuoco, a Diniz Fati, apesar deles aparentarem mais velhos, eles tinham 40 e poucos anos, 38, mais ou menos a faixa etária, não era gente de 50, de 55, podia até aparentar uns 50, mas ele tinha uns 38 anos, na época, 40, e só que os outros personagens, você pegava um Dionísio Azevedo, que era o Salomão Ayala, tinha peso na história, né? Você pegava a Teresa Raquel, tinha peso na história. Então as pessoas, os mais velhos de 50, eles tinham peso na história. Hoje em dia, as últimas novelas têm sido complicado nesse sentido. E o Astro é uma novela que, além do Francisco Cuoco, a Diniz Fati, tinha toda uma gama. Teresa Raquel estava maravilhosa como a Chloe Ayala. Ela fazia a esposa do Dionísio Azevedo, né? Que tinha amantes, porque ela era bem mais nova do que ele, e é do fio condutor pro descobrimento de quem matou o Salomão Ayala, né? Passa por ela. Eu não vou revelar quem matou, porque eu não quero ninguém... Calma, que até lá, gente, olha... Não revelaremos, vai. Quem matou, não, né? Quem matou, por favor. Quem matou, não. Mas você sabe que eu acho que quem matou Salomão Ayala, isso, óbvio que já tinha usado em outras novelas, mas talvez não numa dimensão como essa, né? Porque o final da novela, assim, essa reta final da novela, que até enquanto tinha o profeta ali, né? Segurava, né? Então você tinha o Astro de um lado, o profeta do outro, segurava. A partir do momento que sai o profeta, muita gente migra para a novela, porque aí tá todo mundo falando do Astro, aí vai bater naqueles números que você falou, né? Depois que sai, a Tupi cai muito, né? Mas vem todo esse mistério, né? Do quem matou o Salomão Ayala. E aí se vê que este bom clichê, muito bem usado, brilhantemente usado,
ele vai e você pode brincar com ele como quiser, né? Já ouvi de alguns roteiristas, principalmente o pessoal que dá aula e tal, tem que fugir dos clichês e tal, mas se você souber usar um clichê, se você souber trabalhar com isso, brincar com isso, você prende, né? Você prende. O Valcir tentou fazer isso em Terra e Paixão, com algumas mortes ali, só no final que funcionou, né? Só no final que funcionou, quando teve a Eliane Jardine ali, a personagem que morreu. Ok, mas teve lá a outra morte ali, né, tal, aí não funciona muito, né? Mas sempre essa curiosidade, e eu lembro que todo mundo queria saber, e aí eu precisei correr, eu precisei pedalar para entender a história, né? Por que todo mundo falava, queria saber quem matou Salomão Ayala. O clichê faz parte do folhetim, e novela sem clichê não é novela. O que a gente está assistindo hoje, às 21 horas na Globo, é uma antinovela. Aquilo é uma antinovela, não é uma novela. Aquilo pode ser série, minissérie, dê o nome que você quiser, mas eu não enxergo nenhuma qualidade de novela em Mania de Você. Personagens equivocados, história acelerada demais, você não se apega na história, e não tem clichê. Não tem clichê porque muda tudo o tempo todo, sabe? Eu me sinto um idiota assistindo uma novela que não tem sequência narrativa. E essa novela não tem sequência narrativa. É a falta do clichê que você acabou de falar. Eu adoro provocar o Marco, porque as novelas atuais, ele até tá tendo uma boa vontade, mas nada tá fisgando ele. A Garota do Momento é boa, hein? Garota do Momento é boa. Adorei o primeiro capítulo. Eu assisti o primeiro capítulo, temos um amigo nosso, ouvinte, o Luiz Henrique, que ele brigou comigo esse final de semana. Você tem que assistir pra gente comentar, mas eu também tô vendo Corpo a Corpo, eu tô vendo... dei uma assistida em O Astro, a versão antiga, então tô vendo umas coisas paralelas aí, não tá dando tempo. Mas o primeiro capítulo eu assisti, achei sensacional. Puro folhetim puro, suco de novela aquilo lá. Perfeito, perfeito. Não inventou nada. Bom, vamos lá, vamos voltar pro Astro. O Astro era para ter sido chamado O Bruxo, e era para ter sido chamado O Bruxo porque tinha O Profeta fazendo concorrência ali na hora. Mas aí resolveram colocar O Astro, um pouquinho menos pesada, né? O Daniel Filho... Os censores não iam deixar. Bruxaria, ia bater Pode ser. Ia ser complicado. O Daniel Filho, na realidade, ele queria o Gilberto Braga escrevendo a sequência do Espelho Mágico. Mas teve dois problemas. Ele estava escrevendo Dona Xepa estava um sucesso. Aliás, eu fiquei sabendo que Dona Xepa está na íntegra, vai entrar no Globoplay, e é uma novela que eu assino embaixo, eu assisti 2 vezes, quando passou, eu era novinho, mas depois repetiu, lembro bastante de Dona Xepa. Mas aí ele estava na Dona Xepa, resolveram dar esse tempo e chamaram a Janete Claire. Tem um número aqui interessante, dia 19 de janeiro de 1978, o Profeta atingiu 37 pontos contra 32 do Astro. Você vê, né? Era a briga ali, ó, Ivani e olha como é bom isso, né? Há pouco tempo a gente viu, pouco tempo não, né? Mas recentemente a gente viu a Record com as novelas, principalmente os 10 Mandamentos, assim, quando eu acho interessante quando bate, não é porque assim, tá batendo na Globo e tal, mas mostra assim, olha como você tem produções interessantes, né? O público dividido em histórias, que legal que é, né? Eu acho legal. E assim, eu só acho... Não sou nada contra produções de outro país, sabe? Não sou daqueles caras assim, novela mexicana, eu gosto, você sabe até que eu gosto. Mas eu fico triste de ver a Record hoje em dia se dando bem, né? Mas com uma novela turca, que é ótima tudo, mas não é um produto nacional, né? Ela poderia estar ali investindo naquele horário numa novela moderna, numa novela brasileira, tradicional, e tá indo bem. Mas vou te mandar para casa de alguns diretores lá do SBT que defendem isso. Não, a gente não pode botar novela da Televisa inédita no horário nobre, porque a gente vai assinar que não tem condições de produzir uma brasileira, tal. Eu acho que hoje, nos dias atuais,
O que vale é o conteúdo. Porque senão porque o seu horário nobre de telenovela, no streaming, no sério que seja, você vai pegar produções internacionais. Então, assim, a TV aberta também pode fazer isso. Óbvio, não pode deixar de produzir, né? Assim, se abrir mão de um horário para não ter outra produção, né? Eu acho que o horário principal tem que ser de novela nacional. E os horários alternativos poderia ser, por exemplo, na Record, sugeriria para a Record, mantém o horário das turcas competindo com a novela da Globo, que praticamente é imbatível, e faz uma novela depois da novela da Globo. Terminou a novela da Globo, lembra a Manchete? Lembra o SBT? Passe para o SBT, passe para a Manchete depois que terminar a novela da Globo. Faz uma novela coladinha, não reprise. Mas daí vai fazer a novela às 10h30, só tô provocando aqui, hein? Vai fazer a novela, né? Porque o jornal vai terminar 9h30, a novela vai começar 9h30 na Globo, vai terminar às 10h30. Aí termina às 10h30, coloca uma novela ali. 11h30 entra a linha de shows da Record. Tá ótimo, tá perfeito. Vanucci, hoje em dia o 10h30 é às 9h30. A Manchete, quando tinha Pantanal às 9h30, era o horário de shows da Globo, e a gente achava tarde. Foi um estranhamento no começo, uma novela às 9h30 da noite. E depois, quando todo mundo se acostumou, ficou fantástico, novela às 9h30. Aí a Globo passou a novela dela às 9h30, praticamente. Hoje em dia, o 10h30 às 9h30. Quem dorme 10h30? Fora eu. Tá vendo? Você não ia assistir a novela, tá vendo? Não, uma novela boa eu assistiria. Não na Record, mas numa outra emissora eu assistiria, que a Record eu não assisto. Esses dias na coluna, ou na edição da noite, numa das entradas ao vivo aqui no canal, me provocaram e falaram, não, mas e a grade de 2000 e não sei... Aí eu fui procurar uma programação em 2002, 2000, e caí em 2005, né? A novela começava às 8h15. A novela começava às 8h15. E já era um Jornal Nacional. E o Jornal Nacional era das 5 para as 8 às 8h15, 20 minutos. E aí eles foram crescendo o jornal, né, empurrando a novela, aí a novela foi para 8h30, e depois a novela foi para as 9, 8 e pouquinho, aí chegou às 9, chegou às 9h30, tá vendo? Isso aí se chamou icônica Rede Manchete, foi a Rede Manchete que fez isso, né? Em boa parte porque também eles descobriram que a gente tá chegando em casa mais tarde nas grandes cidades. Nas grandes cidades, é isso mesmo. No interior você ainda assiste novela das 6, vai muito bem no interior, porque as pessoas conseguem chegar mais cedo em casa, o trânsito é outro, enfim. Mas vamos lá. Eu falei que o Marco vai me bater de tanto que eu interrompo. Esse cara é nerd, ele faz as anotações. Eu faço umas anotações para não me perder. O nosso querido Salomão não. Nosso querido Herculano Quintanilha, ele era o anti-herói. Por quê? Vamos ver o que ele fez de errado. Ele deu um golpe na cidade que ele morava. Depois ele usou... Sai correndo, né? Isso, sai correndo. Depois ele usou a inocência do Márcio Ayala, que era um cara muito puro, até a Janete descreveu ele como São Francisco de Assis. E aquela cena que ele se despe, sai nu no meio de uma festa, é bem aquilo, não levo nada, nem a roupa do corpo. E aí tem aquela cena bonita que o jardineiro coloca uma capa nele, né, para que ele não saia nu na rua. É linda essa cena, uma das cenas mais lindas de novela. E é interessante que é uma cena que tem o nu e não tem o nu. Na segunda versão teve, que a gente chegou a ver a bundinha do Thiago, né? Né? Mas você vê como a dramaturgia, você consegue criar toda a... né? E foi uma polêmica na época, a nudez de Tony Ramos, a nudez na novela e tal, né? E você... E o Tony Ramos todo peludo também, né? Era outra coisa que chamava atenção, né? Então, assim, é interessante isso, né? Porque fica ó como a arte consegue fazer, você consegue narrar uma história intensamente sem mostrar tudo. Vamos lá. O que mais que ele fez? Ele provocou a prisão da Lili. Pra vocês terem uma ideia, para ele não era interessante que o Márcio ficasse com a Lili.
a Elizabeth Savala, porque ela era muito pura, ela era muito honesta, ela era muito direta e ela não ia com a cara do Salomão, do Herculano. E ele provoca, ela vai presa por causa do Herculano. Ele deu um golpe na mulher que ele amava para comprar a empresa. Ele dá um golpe na Amanda, na personagem da Dini Sfat, que ele amava, mas o maior interesse dele era tomar a empresa que ela tinha. Então ele dá um golpe nela. Fora isso, ele foge para um país no final da novela, onde seria um país assim fictício, onde teria um ditador, e esse ditador vive dos conselhos dele. Então ele continua enganando alguém. E tem uma entrevista da Janete que perguntaram para ela, ele era um vidente? Ele era um charlatão? E a Janete falou assim, obra aberta, isso aí eu deixo para tua cabeça. Pense você, o que você acha que ele era? Ela entrega, você pode falar, é um charlatão, né? Mas talvez é um vidente, mas talvez ele manipulasse tudo aquilo, né? Assim, eu acho que aí tá a inteligência do texto, né? Quando a própria Glória vira e fala assim, olha, isso eu deixo para você interpretar ali, né? Isso eu deixo para você ver como é que vai ficar, né? Acho isso magnífico, magnífico. Janete, a Janete, demais. Bom, o Tony Ramos e a Elizabeth Savala trabalharam pela primeira vez juntos nesse personagem e depois eles reeditaram a dupla em Pai Herói, como a Karina e o André, né? E aí foi o maior sucesso em Pai Herói também. E sempre formaram grandes casais, né? Assim, toda vez que eles estão juntos, tem uma química boa ali, né? Demais. Muito, muito bons. Trilha sonora de O Astro, que tá até aqui, ó. Isso aqui é o nacional e o internacional. Os dois fizeram muito sucesso. Tinha Maria Bethânia, Cláudia Nunes, Djavan, Beth Carvalho, Rita Lee, Elza Soares, enfim. Era uma trilha sonora de MPB de primeiríssima qualidade. E já partindo para o final da novela foi um final icônico, na minha opinião, também. É um final muito diferente do que a gente estava acostumado. E Janete era isso, né? Porque a gente vê que Pecado Capital teve um final inesperado, né? Mas ela matou o protagonista. E o que acontece no final do Eu Astro? Você lembra, Caro Vanucci? O que acontece? Conta. No final do Eu Astro? Conto. Só não conto quem matou Salomão Ayala. Não, isso aí não conto. No final de O Astro, ele não fica com a protagonista. Eles não ficam juntos. A Amanda Dini Sfat e o Francisco Cuoco, apesar de toda a torcida, ele era tão interessado nele mesmo e se dá bem que ele passa por cima do amor que ele sentia por ela. Ela vai atrás dele nesse país que ele está, porém quando chega lá ele a trata bem, mas o calor ali da fama dele ser o vidente, dele ser o astro, fala muito mais alto para ele. E no final da novela ele termina dentro de um carro dando tchau para uma multidão que chamava ele de El Astro, como se ele fosse um super-herói lá daquele país fictício da América Latina. E quem é que matou Salomão Ayala? Quem matou Salomão Ayala? Sabe o que eu esqueci? Nas duas versões é a mesma pessoa? Não é a mesma pessoa. São pessoas diferentes nas duas versões. O que você achou do remake depois que foi feito? O remake, gostei muito da interpretação do Rodrigo Lombardi. Ele mandou muito bem. Particularmente eu, Marco, não gosto da Carolina Ferraz. Assim, é uma boa atriz, mas assim, eu tenho umas coisas assim, quando eu não vou muito com determinada pessoa, ela transpassa para mim e eu tenho um pouco de dificuldade. Mas assim, ela foi muito bem também. O remake de O Astro, para mim, falhou no final. Toda aquela alegoria que fizeram e no final que ele ganha asas, sai voando, eu achei aquilo lá um pouco forçado, assim, um pouco fora
do que foi a novela apresentada inteira, né? E, para mim, o grande destaque de O Astro foi a Regina Duarte. A Regina Duarte mandou muito bem como a Chloe Ayala. Ela fez, na minha opinião, o personagem que ela mais se diferenciou da carreira dela. Ela não estava histriônica, ela não estava apática, como ela já fez algumas novelas, mais romântica, mais apática, outras mais histriônica, como Rainha da Sucata, como Viúva Porcina. Ela estava contida e ao mesmo tempo intensa. Então, eu aconselho, quem assistiu o Astro, segunda versão, bota os olhos na Regina Duarte, porque ela, nossa, mandou muito bem. Não, é uma atriz intensa, uma atriz intensa. Bom, eu vou terminar de rever Corpo a Corpo, né? Com eu tô no capítulo 30 já. Eu tô correndo para fazer a vida acontecer, tô só no corre. Ainda não tem quem vê close não vê corre, eu só tô no corre, não tem close por enquanto, mas tá indo. E aí eu vou assistir Corpo a Corpo e depois rever o Astro. Você sabe que é engraçado? Muita gente falava assim, o Francisco Coco era meio canastrão, tal, eu sempre gostei das interpretações dele, assim, e eu acho que ele é esse ator que mergulhava nos papéis onde não precisa ser bonito, aqui, ó, os complicados, sabe, esses... Mas ele era bonito, né, mas ele era bonitão, né? Sim, mas ele, quando ele pega um plano, ele trabalha com o dúbio que existe desse personagem, né? Sim, sim. Ele era chamado de canastrão, mas eu acho que ele tem o que é essencial para um ator, carisma, né? O Francisco Coco tem carisma. A última novela que eu assisti dele, que eu revi, foi Boogie Woogie. E ele faz o par ali de novo com a Beth Faria, de tantas outras novelas que eles fizeram juntos. E ele estava muito bem, muito engraçado. Até hoje, o Francisco Coco manda bem, e ele era bonitão, novão, né? Então, e vem o outro aí também, que foi uma interpretação muito canastrona, legal do Francisco Coco, foi demais fazendo o Paulo Denizar. Eu lembro, eu assisti o outro, muita gente não gostava, eu gostava. Ele fazia um personagem double, né? Ele não era gêmeo, era duas pessoas muito parecidas. E uma tô com a palavra em inglês na cabeça, replay, repassa a vida do outro, né? Um morre e o outro substitui ele. E por interesses ali, inclusive da mulher dele, que era a Natália do Vale. Foi muito legal essa novela. E vem aí. É bom, mas o outro vai ser papo para um outro episódio, e eu já vou colocar um negócio aqui para você e para nossa audiência aqui. Opa! Em dezembro, nós vamos fazer aqui no Papo de Novela, vou te botar numa saia justíssima, hein? Você, como é nerd, como você é CDF, você vai trazer muitos dados aqui. Nós vamos fazer um episódio, 2 episódios, aí a gente vê o quanto que vai render isso aqui, quanto que a gente vai conversar sobre tudo que teve de dramaturgia nesse ano. Na TV aberta, nos streams, quero ver o que você destaca pra gente e a gente vai conversar. E você que está nos assistindo, já vai apontando aí, já põe aqui nos comentários para você o que foi de destaque na dramaturgia, nas novelas das TVs abertas, da dramaturgia nos canais fechados, no streaming nacional, internacional, o que mereceu, nas reprises também de Globoplay, né, nesse vale tudo que foi postado, reprisado ou exibido em 2024. E você vê a reprise de Alma Gêmea, primeira colocada em share, colocada, ganha da novela das 9. E um grande 34,9% de share, o maior share da Globo. Ó, como temos coisa para falar de novela. Nós vamos fazer um balanção aqui das novelas, uma retrospectiva das novelas, eu e o Marco. Bacana. E um outro episódio que eu tô querendo fazer, que me pediram, é sobre quais novelas entrarão no Globoplay e quais as que serão fragmentos ou estão na íntegra. Isso daí eu tô com todo um material já organizado também, de novelas que vêm na íntegra, tipo Nosso Louco Amor, que virá na íntegra. Por Deus,
Boa. E esse aí é mais um papo bacana, um papo legal. Marco, até o próximo encontro, Beijo. então. Ó, não suma da Super Live, não, hein? Mesmo Não, se eu não, odiar de você, hein? Bora. Beijo a todos vocês, gente. Continue Beijo. aqui no No Play News. Tem muita coisa para vocês viram, hein? Um papo de novela aqui, do jeito que a gente gosta. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.